Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Íntimo das Médicas Lindas da MWB. Hoje com um assunto muito pedido e que todos os dias a gente tem aqui no consultório, até porque todas nós já passamos, todas não, quase todas nós já passamos por isso, que é a gestação. Para este papo muito gostoso, que a gente vai esclarecer várias dúvidas de vocês, eu chamei a Aline e a Bela. Estamos em família hoje. Exatamente, as primas da MWB. Bom, gente, antes de qualquer coisa, me explica, Aline, quais são as alterações mais relacionadas à pele que a gente vai perceber na gestação e por que isso acontece? Bom, e na verdade são muitas mudanças, né? Muito por conta da parte hormonal, que fica com um boom de hormônio, e muitas outras também por conta do excesso, o ganho de peso ou estiramento muito rápido da pele. Então eu vou citar algumas muito importantes e que a maioria das gravidinhas tem esses sintomas. Então hoje eu vou falar algumas alterações para vocês. Uma que é uma queixa muito comum, que pode acontecer na maioria, né, das gravidinhas, é o melasma gravídico. Tem gente que nunca teve melasma e desenvolve o melasma na gestação, e tem gente que já tem melasma e tem uma piora muito importante. Costuma ocorrer mais no segundo trimestre. A gente tem que entender que as grávidas delas já tendem a ter mais manchas ao longo da gestação, não só da parte de melasma, né? Então a gente tende a ter essa hiperpigmentação. E na maioria das vezes, esse melasma ele regride após a gestação, mas tem algumas pacientes que acaba perpetuando, né? Na verdade, a gente tem uma acentuação, né, dessa pigmentação global praticamente. Axila, virilha, mamilo, fica mais escuro, isso é uma queixa muito frequente. E a gente tem a linha nigra, né, que é uma linha vertical que fica escurecida, pigmentada, e que ao longo dos meses no pós-parto ela tende a sumir. Algumas demorando mais, outras demorando menos. A gente também tem o hirsutismo, que são pelos, né, surgimento de pelos, que geralmente em locais que não costumam acontecer na mulher, acontecem mais no homem. Então a gente tem mais pelo na região do buço, às vezes aqui na região da mandíbula, ou até mesmo o excesso de pelos no corpo, de uma maneira geral. Uma outra coisa muito frequente são as temidas e famosas estrias, principalmente no abdômen, na região da coxa, na região da face interna, bumbum. Então a gente tem que ter um cuidado maior. E por último, a gente também pode ter o surgimento ou uma piora das lesões de acne. Então são várias queixas, né, Bá, que a gestante acaba sofrendo. Algumas não sabem lidar com isso, né, e acabam algumas entrando em depressão e tudo. Mas, gente, isso é uma fase da mulher, é uma fase mais linda da mulher, e que isso vai passando. E aí, com uma conversa médica, a gente consegue dar uma acalmada no coração dessas mulheres. Exatamente, a gente tem uma consulta para mulher gestante, né? Então, mesmo na parte dermatológica, a gente tem explicando todas as alterações para que ela esteja preparada para esse período, e hoje nós temos alternativas de tratamento, né? Bela, além das alterações citadas pela Aline, quais são as alterações que você encontra no seu consultório na ginecologia? Então, é muito comum as pacientes se queixarem de edema nas pernas, né? Então, é aquele inchaço nos membros inferiores. Isso é por que a paciente fica tão inchada, né? O aumento do volume abdominal dificulta a drenagem de todo o membro inferior e pelve. Então, além do edema no membro inferior, ela também fica com engurgitamento, né? Os vasos da região do períneo ficam bem inchadinhos, então ela percebe o surgimento de algumas veias que antes ela não via ali na região íntima. A gente tem o surgimento de hemorroidas, isso também é uma queixa muito comum. A sobrecarga também, né, da gestação, ela faz um sobrepeso no assoalho pélvico, então a gente tem que estar focado em fazer uma prevenção, né, uma fisioterapia, fortalecer esse assoalho pélvico para sustentar aquele peso da gestação. Isso vem muito acompanhado de incontinência urinária, essa paciente pode perder a urina durante o período da gestação, costuma resolver no pós-parto, algumas ficam com isso no pós-parto também. E existem algumas lesões na pele que são muito comuns e muita gente fica perdida, né? Tem umas lesões que a gente chama de foliculite pruriginosa da gestação. O que é? São como acnes, espinhas, tá? Então, mas não é uma espinha, mas ela parece uma espinha, aparece em toda a região do corpo e coça demais. Então, a gente precisa examinar, fazer o diagnóstico correto, porque o tratamento é totalmente diferente de uma espinha no rosto, por exemplo. A gente tem que usar corticoide, é outro tratamento.
E outra lesão muito comum também na gestação é a erupção polimórfica da gravidez. O que é isso? São placas como se fosse alergia, tá? Em várias regiões do corpo e que coçam muito também. Então são as duas lesões que a gente pega demais nas gestantes, que é essa foliculite pruriginosa e a erupção polimórfica, ou seja, as lesões de espinhas, que não são espinhas, que coçam muito, e as lesões de alergia, que não é alergia, que também coçam muito. Então precisa ter uma boa avaliação para ter um diagnóstico correto e fazer o tratamento correto, que na maioria das vezes vai ser uma pomadinha de corticoide, às vezes a gente entra com antihistamínico, né, ou o corticoide oral. Vocês viram que muitas coisas podem acontecer na gestante e são coisas que têm prazo de validade, então entendam isso. É um período muito sonhado por nós, um período que a gente deseja tanto passar, mas existem coisas que podem acontecer com o nosso organismo e está tudo bem, vai passar. Tenham em mente essas coisinhas que as meninas falaram para que a gente esteja preparada para viver isso. Deixa eu te fazer uma pergunta em relação ao cabelo. O que acontece com o cabelo de uma mulher gestante? Então, com a alta a Bela pode até acrescentar um pouquinho, com a alta dos hormônios, o estrogênio e a progesterona, a gente tem um aumento da fase de crescimento do cabelo, que a gente chama de fase anágena. Então, a grávida, ela geralmente fala que o cabelo dela tá maior, tá crescendo mais, tá mais bonito, tá mais brilhoso, porque esses hormônios também ajudam na hidratação, não só do cabelo como da pele. Então a pele fica mais viçosa, mais harmônica, ela fica muito feliz. Só que no pós-parto, depois de 3 a 4 meses que o bebê nasce, todos esses hormônios começam a baixar, porque houve aquela cascata hormonal, eles começam a se normalizar e o cabelo cai, porque o cabelo volta ao seu ciclo natural. Então a mulher que acabou de ter bebê, ela passa por esse período que a gente chama de eflúvio telógeno pós-parto, que é onde há essa normalização hormonal e a queda abrupta desse cabelo. Mas calma, porque isso vai melhorar com o ciclo voltando ao seu funcionamento normal, esse cabelo vai voltar a crescer. Gente, a gente entendeu um pouquinho do que acontece. Eu queria perguntar para vocês pontualmente de alguns tratamentos direcionados. Line, em relação às manchinhas do rosto e do corpo, tem tratamento durante a gestação? Então, na verdade, o tratamento para as manchinhas do rosto principal é evitar, né, e usar muito protetor solar. A gente tem algumas medidas de skincare específicas para grávida, mas a gente tem um limite ali para atuar. Então, o principal tratamento mesmo é após a gestação, né? Um tratamento mais seguro e mais eficaz. E de uma forma geral, as manchinhas do corpo, elas vão clarear sozinhas, gente. Exato. Então, esperem o tempo. A linhazinha marrom que fica no abdômen, nas minhas 2 gestações, ela foi clarear mesmo depois de 1 ano e 2 meses. Então, em relação à questão corporal, segura, fica tranquila que isso vai reverter. Em relação, amiga, às estrias, tem algo que a mulher possa fazer para evitar essas estrias ou para tratar essas estrias? Na verdade, o que a gente tem que fazer é tentar evitar o surgimento, mas às vezes a gente faz tudo e mesmo assim acontece, né? Quantas pessoas já fizeram tudo direitinho, se lambuzaram de hidratante, mesmo assim tiveram. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, diminuir o ganho de peso, hidratar bastante, né? Tanto com hidratante quanto com óleos, aumentar bastante a ingesta hídrica e aí acompanhar. E aí evitar aquela roupa muito justinha também, né? Também, acaba ajudando bastante. Então e é o peso, geralmente a gente sugere para as pacientes até 13 quilos de ganho, né? Isso quando é muito novinha, que tem muito colágeno, mesmo fazendo tudo certinho, tem mais chance ainda de ter estria. Mas estria, gente, é uma predisposição, né? Como melasma é predisposição. Bela, e também eu queria te perguntar em relação a esse inchaço, os vasinhos que dão tanto nas pernas quanto na região genital. Tem algo que a mulher possa fazer nesse período? Sim, então como eu expliquei, isso tudo é por dificuldade de drenagem venosa da perna, né, e de toda essa região pélvica. Então a gente tem que usar meia elástica, fazer drenagem linfática. A maioria das gestantes podem fazer drenagem linfática, isso é uma pergunta muito comum. A gente só não deixa fazer mesmo quem tem pressão alta, está descontrolada. Mas enfim, drenagem linfática, meia elástica, sempre que puder botar a perninha para cima. Então quem trabalha com o computador sentado, fica muito com a perna para baixo, isso dificulta a drenagem, né? Então a gente ajuda a gravidade elevando os membros. E a meia elástica ideal para gestante é aquela até a cintura, porque aí vai pegar toda essa região. A gente sabe que ela é bem incômoda, porque toda hora que vai fazer xixi tem que abaixar e ela é difícil de colocar com barrigão. É mais difícil ainda. Então, assim, pelo menos aquelas 7/8. Mas se possível, a meia elástica até a cintura. Vocês viram que a Bela falou que não tem contraindicação de fazer a drenagem linfática, que é uma dúvida muito frequente das mulheres. Line, vocês falaram um pouquinho também sobre espinha. Tem algo que a mulher possa fazer, algum tipo de tratamento, limpeza, algo que ela possa fazer para diminuir essas espinhas?
Sim, eu sempre indico a limpeza de pele, né, uma vez ao mês, com algumas restrições. Eu acabo orientando também a esteticista em relação a isso. Manter o skincare que a gestante pode fazer, isso vai ser um tema também do nosso próximo papo íntimo, o skincare da gestação, que isso é uma dúvida de vocês. E manter a oleosidade controlada, né? Isso acaba ajudando bastante. Muitos dizem que nós somos frágeis, mas olha quanta coisa que a gente passa, né? Gestação, pós-parto, menopausa, assuntos que temos falado aqui, e nós temos que estar emocionalmente preparadas para isso. A gente aqui na MWB tem buscado trazer essa informação de forma muito clara para vocês, para que vocês se sintam mais preparadas para viver cada uma das etapas de vida. Obrigada, meninas, foi muito agregadora a nossa conversa, e a gente espera vocês no próximo Papo Íntimo. Beijão, tchau, tchau!